O que eu acho fantástico, assim, até meio surreal, é que Alexandre de Moraes, o homem mais poderoso do Brasil, que era incontestável até pouco tempo, hoje já seja dito abertamente que ele está mais comprometido do que o Dias Toffoli no caso Master, e pode ter um inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. Porra, que delícia, né? Um inquérito contra o rei do inquérito sem fim no STF. E eu vou dizer, tá? Se abrirem esse inquérito, eu não duvido nada que o ato contínuo, os senadores tomem um espinafre do Popeye ou um cipionato de testosterona e topem pressionar o Alcolumbre de verdade para ele abrir o processo de impeachment. Está no ar o Márcio Talks, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um conteúdo sensacional. Portanto, é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like. Se liga aí! É o Alexandre de Moraes. E isso porque a situação dele está ficando cada vez mais complicada. As pessoas podem ter a impressão de que porque nos últimos dias não tem saído tantas revelações a respeito do caso Master, e aí não, a pressão do Alexandre diminuiu. O próprio presidente do PL, que eu já disse, HH, falou, não, o assunto, a pressão diminuiu a respeito do Alexandre, etc. Não é por aí, né? De fato, é muito interessante até a gente falar sobre isso. O que gera essa confusão? Porque é uma diferença entre a forma que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes trabalha e vem trabalhando em todos os casos até agora, e também como o Sérgio Moro trabalhava, que é com constantes vazamentos do processo para a imprensa, e da forma como o André Mendonça trabalha, que eu sempre disse a vocês que é uma pessoa honesta. Com o caso Master, que está na mão do André Mendonça, a gente não teve nenhum vazamento do processo até agora. A gente teve alguns vazamentos que vieram da CPI e do Congresso, talvez a da própria PF até, mas do processo no STF, nada vazou. E eu falo assim, pode comparar com a época da Lava Jato, e eu acho que o Cláudio Dantas tinha... falava todo dia com os caras da Lava Jato, porque chegava tudo. Um abraço para o Cláudio Dantas, que é meu amigo, gosto muito dele, e eu até teria ido ao programa dele hoje se eu não tivesse tido amanhã tão ocupado. Um abraço para ele, para um monte de gente lá no programa dele que eu gosto muito, a Júlia. Mas, cara, na Lava Jato tudo saía na imprensa o tempo inteiro. Ou então você pega o caso do Bolsonaro, né, compara com a delação, por exemplo. Você tem a delação do Vorcaro agora e você compara com a delação do Mauro Cid. Cara, Mauro Cid falava, tudo vazava para a Globo e ia parar no Jornal Nacional. Eu acho que a gente descobria, sei que a gente descobria as coisas antes dos advogados do Mauro Cid. Tudo que ia acontecer vazava na imprensa. O Alexandre ainda dava a conta-gotas no ritmo certo. E agora o Vorcaro está há quanto? Um mês preso, semanas fazendo delação, e a gente não sabe uma vírgula da delação do Vorcaro. E isso é a diferença de uma pessoa honesta, que sabe lidar com o processo. A primeira coisa que apareceu a respeito disso foi recentemente, nessa semana, não trazendo detalhes, mas pelo menos serve para a gente para dar indício do que está acontecendo. Eu estou me referindo a essa reportagem que eu vi hoje de manhã na CNN Brasil, do Caio Junqueira. O título é Investigadores veem situação de Moraes no caso Master pior do que a de Toffoli. E eu vou ler um trecho aqui para vocês. Investigadores ligados ao caso Master relataram à CNN, você vê que não é do processo, né? São os investigadores, ou seja, veio da Polícia Federal. Os investigadores da Polícia Federal relataram à CNN que até agora a situação do ministro Alexandre de Moraes é mais difícil juridicamente do que a do Dias Toffoli, segundo o material analisado até o momento. Enquanto a relação de Toffoli parece à primeira vista ser de natureza comercial, da compra e venda de parte do Resort Taiaiá,
na de Moraes haveria de fato elementos que sugeririam uma atuação dele em favor dos interesses do banqueiro. Diz a CNN, não é o Paulo Figueiredo. É nesse contexto que, para investigadores, já estaria em curso uma operação visando a formação de uma maioria na corte para barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. Prestem atenção, estaria em curso uma operação visando a formação de uma maioria para barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. Ela consistiria em fragilizar a posição de Nunes Marques, no caso e perante a opinião pública, com o objetivo de que ele dê um voto contrário à abertura de um inquérito contra Moraes. A operação teria o aval de advogados ligados ao caso, que fizeram circular a informação de que o filho do ministro Cássio Nunes Marques, Kevin de Carvalho Marques, recebeu R$281 mil. Eu quase li milhões aqui. Por serviços prestados à Consult Inteligência Tributária, empresa que, por sua vez, recebeu no mesmo período 6,6 milhões do Banco Master. A informação foi revelada pelo jornal Estado de São Paulo. A defesa de Kevin afirmou que ele nunca recebeu recurso diretamente do banco e que a relação é indireta por meio da consultoria. Nunes Marques é considerado na corte próximo ao ministro do caso Master, André Mendonça, mas há percepção entre investigadores de que se ele perceber que ele ou o filho virem alvo, poderá barrar a investigação. Isso porque, na contabilidade de quem acompanha o caso, hoje há uma maioria apertada a favor da abertura. Olha isso, cara, a CNN está dizendo. Hoje há uma maioria apertada a favor da abertura de uma investigação contra Moraes, consistente nos nomes de Mendonça, Fux, Carmen Lúcia, Fachin e Nunes Marques. Do outro lado estariam Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Cara, deixa eu continuar a reportagem aqui. O caso iria para o plenário, pois assim prevê o regimento. Toda investigação contra ministro do STF deve ser autorizada por plenário. Moraes não votaria. Uma vez abertas, as investigações continuariam e uma eventual proposição de abertura de ação penal dependeria do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Já falamos sobre isso aqui no programa. Investigadores consideram ainda duvidoso de que ele denunciaria qualquer ministro do STF pelas relações próximas que tem com Gilmar Mendes e o próprio Moraes. Estou lendo aqui, continuo lendo o Caio Junqueira. Por enquanto, as investigações avançam e a expectativa é de que sejam concluídas em um mês. Em outra frente, veja, isso são só os investigadores, não tem o Vorcaro ainda nesse processo. A delação do Vorcaro. Em outra frente, diz a CNN, a delação de Daniel Vorcaro também está em curso e as informações levantadas na investigação da Polícia Federal serão comparadas com o que Vorcaro entregar. A partir daí será analisada uma eventual homologação da delação premiada pelo relator do caso no STF. A CNN procurou Moraes, não interessante. Um breve parênteses aqui sobre o caso do Nunes Marques. Eu não tenho nenhuma relação com o Nunes Marques, nunca falei com ele na vida, mas conversei com algumas pessoas que são próximas a ele e perguntei: o Cássio Nunes Marques está enrolado no caso do Master? Tem coisa dele, tem contrato com a família, tem contrato com o filho? E a resposta que eu recebi foi não. Cássio não estaria enrolado no caso Nunes Marques. Ah, mas esse negócio do filho, se você parar para ler a reportagem, você vai ler o seguinte: tem essa empresa, que está até na minha colinha aqui no meu teleprompter, eu vou ler aqui. A empresa de Consult Inteligência Tributária. Essa empresa recebeu o dinheiro do Banco Master, é verdade. E essa empresa tem o filho do Cássio Nunes Marques como um dos seus consultores, como advogado tributarista, sei lá o quê. Mas essa empresa recebe contratos com dezenas de outros bancos. É uma empresa grande de consultoria tributária. E o filho do Cássio teria recebido R$281 mil. Eu sempre digo aqui que raciocinar é ter senso das proporções. De um lado a gente tem a Viviane recebendo 129, não recebeu isso tudo, ela acabou recebendo só 80, mas assinando um contrato de 129 milhões diretamente com o Banco Master. Do outro você tem
o fato de que o filho do Nunes Marques trabalha para uma das centenas de empresas que prestaram serviço pro Master e para outros lugares. E ganhou a bagatela de R$281 mil. Desculpa, senso das proporções. Estou botando a minha mão no fogo aqui pelo Cássio Nunes Marques, não, mas eu acho que se é só isso que tinham até agora contra ele, não me parece grande coisa. Não me parece grande coisa. Aí tem uma pessoa aqui dizendo aqui, também tem dinheiro da JBS no escritório do filho do Cássio, tá dizendo a Regiane. Tá vendo como a imprensa te pegou? Não é dinheiro da JBS no escritório do filho do Cássio, é dinheiro da JBS nesta mesma empresa. Essa empresa é uma empresa grande de consultoria tributária e presta serviço, inclusive, para a JBS. Se eu tivesse uma empresa de consultoria tributária e a JBS me contratasse, tudo bem. Você está vendo como a imprensa te pegou? Eles fizeram um negócio. Quando eu li, eu falei, caramba, puta, o filho do Cássio está recebendo dinheiro da JBS do Banco Master. Aí eu fui ver, não. O filho do Cássio prestou serviço para uma empresa grande que tem vários clientes no Brasil, inclusive o Banco Master e a JBS. Isso aí, cara, desculpa, não vejo nenhum problema nisso. Nenhum problema. O que eu acho fantástico, assim, até meio surreal, é que Alexandre de Moraes, o homem mais poderoso do Brasil, que era incontestável até pouco tempo, hoje já seja dito abertamente que ele está mais comprometido do que o Dias Toffoli no caso Master e pode ter um inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal. Porra, que delícia, né? Um inquérito contra o rei do inquérito sem fim no STF. E eu vou dizer, tá? Se abrirem esse inquérito, eu não duvido nada que o ato contínuo, os senadores tomem um espinafre do Popeye ou um cipionato de testosterona e topem pressionar o Alcolumbre de verdade para ele abrir o processo de impeachment. Veja, isso tudo é sem saber o conteúdo da delação. Você imagina o que pode acontecer caso o Vorcaro esteja nesse momento, porque está com a Polícia Federal falando assim, olha, e vocês não sabem como funciona a delação premiada, mas na prática funciona da seguinte forma, a Polícia Federal começa a fazer perguntas para você, e você nunca sabe, eu nunca fiz uma delação não, mas sei como é que funciona, você nunca sabe, até tentaram, né, que eu fizesse contra o Trump, você vê como o Brasil é um país maluco. Mas você senta na delação, você nunca sabe o que a Polícia Federal já tem. E se você mentir ou omitir fatos, você perde todos os benefícios da delação. Então o Vorcaro, nesse momento, está assim... E algum ministro do STF, você tem uma relação? Ele deve estar assim, não, nunca vi. E o Alexandre de Moraes, não, encontrei ali 2 vezes, eles falam assim, e essa mensagem? E esse aqui que é essa ida dele na sua casa, e esse aqui que a gente tem câmera de segurança, e isso aqui que a gente tem isso, e aí o cara tem que contar uma história convincente. Eu acho que o incentivo para o Vorcaro delatar, já disse isso em outros programas, o Alexandre, estando este processo na mão do André Mendonça, é muito grande. E acho sim que a situação do Alexandre é pior do que a do Toffoli, porque o Toffoli tinha uma relação comercial que é oculta, que é imoral, né, com fundos ligados ao Banco Master, e no país que pode tudo, dá para dizer que não tinha crime nisso. A conexão entre o Toffoli e o Vorcaro, até o momento, decorre do fato do Toffoli ter uma sociedade na empresa Marit que vendeu uma participação no resort para um fundo do cunhado do banqueiro do Daniel Vorcaro, dono do Master. E era o resort, era aparentemente dele que ele morava lá, mas do ponto de vista prático, tinha uma sociedade com a Marit que vendeu uma participação do resort para um fundo do cunhado do Vorcaro. Não é que eu estou limpando a barra do Toffoli, não, pelo amor de Deus. Né? É só estou dizendo que o Paulo Figueiredo Show é um programa de análise, não é um programa de torcida. E o que se tem contra o Toffoli hoje
tem muito menos indício de autoria e materialidade do que o que se tem contra o Alexandre, o que já sabemos. Não é só o que a gente já sabe. A gente descobriu que a Viviane tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. A gente sabe que o Alexandre de Moraes era frequentador da casa do Vorcaro e ainda teve a cara de pau de trucar o Metrópolis quando eles expuseram essa relação. Hoje a gente sabe pelos diálogos, inclusive com a mulher. Sabemos que ele fez reuniões, e que inclusive o Alexandre assistiu a posse do Trump, a vitória do Trump na casa do Vorcaro. A gente sabe que o Alexandre fez reuniões com o Banco Central e com o BRB, aparentemente advogando favoravelmente ao sujeito que pagava para ele 129 milhões de reais, que eu sempre digo aqui que é propina, paga através do escritório da mulher. E não é o escritório da mulher pura e simplesmente, tá? O escritório da mulher do Alexandre, eu tenho que guardar essas imagens para vocês botarem no banco de imagens aqui. Eu fui no site do Barço de Moraes e peguei, na época que a gente estava pesquisando aqui para o Magnitsky, a logo, o escritório é todo mesmo, não mudou a decoração, nada. Só que antigamente era Alexandre de Moraes Advogados, o Alexandre foi para o STF, o escritório passou a se chamar Barço de Moraes Advogados. Os outros sócios do escritório são os filhos do Alexandre. O Alexandre só não é sócio porque a lei não permite. Mas eles são sócios, por exemplo, no Instituto Lex. Onde opera o Barço de Moraes Advogados? No escritório, na sala comercial de propriedade do Instituto Lex, que é do Alexandre. Então o Alexandre é dono do escritório onde a Viviane trabalha. Do imóvel. Então é óbvio que o pagamento à Viviane é, evidentemente, o pagamento ao Alexandre. O que a gente está falando é que a Viviane é, em bom português, vocês não podem falar isso, mas eu posso, que a Viviane é uma laranja do Alexandre. O Alexandre mora na mansão em Brasília, que é deste mesmo Instituto Lex. A mansão dele lá em Campos do Jordão, o apartamento de luxo dele no Guarujá, o apartamento de luxo em São Paulo, os terrenos, inclusive os terrenos da família da Viviane que ela herdou, tudo isso concentrado no tal do Instituto Lex. E é por isso, eu sei de tudo isso, porque é por isso, foi esse o caminho que a gente encontrou para que ele fosse sancionado na Magnitsky. Nós demonstramos isso para os americanos há quase um ano. E aí a gente levantou que naquele momento, em valores de mercado, o patrimônio do Alexandre era de mais de 100 milhões de reais. O patrimônio que a gente tinha encontrado no Instituto Lex, levantando só os imóveis de São Paulo. Sem contar Brasília, sem contar Rio, que ele tiver. Né? Aquilo foi só o levantamento no estado de São Paulo. E aí, quando você acha que não pode piorar, o Alexandre diz, não conheço o Vorcaro, só encontrei ali no corredor uma vez, nunca fui na casa, não sei o que. Você descobre que o Alexandre e a Viviane realizaram pelo menos 8 viagens entre maio e outubro do ano passado, ou seja, no período magnífico, em empresas de jatos da Prime Aviation, do Daniel Vorcaro e da FSW SPE, sociedade da qual o Fabiano Zettel, cunhado e sócio do Vorcaro, também era sócio. Os aviões eram do Vorcaro. Eu digo para vocês que o Alexandre não pode viajar de avião comercial, porque senão corre risco dele ser linchado dentro de um avião. Né? Ele é um cara que não consegue andar na rua publicamente, embora ache que é popular. Então ele tem que andar nesses aviões, nesses jatinhos particulares de clientes da mulher para os quais ele advoga, né? A soma destes voos, apenas estes 8 voos, daria o custo para voar em avião particular é caro. Esses 8 voos, a soma daria 1 milhão de reais. E aí você faz a conta, né? 1 milhão de reais gastos em 6 meses por um sujeito que não ganha isso nem em um ano como ministro do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, deve ganhar o quê? Uns 50 conto, uns 600 conto por mês, por ano, 500 conto por ano. 1 milhão em 6 meses só de jatinho. É muita cara de pau. Ladrãozinho de 5ª categoria.
E é por isso que a situação do Alexandre é mesmo muito pior do que a do Toffoli. A gente sabe que o Alexandre trocava mensagem com o Vorcaro, sabemos que no dia em que o Vorcaro foi preso, ele mandou mensagens para o Alexandre perguntando se ele tinha conseguido barrar, provavelmente se referindo à operação que levou à sua prisão. Então, claro que a atuação do Toffoli é imoral, potencialmente criminosa, mas provar que ela é ilegal e criminosa é muito mais difícil do que provar o que se sabe quanto ao Alexandre. As alegações, como diz a reportagem da CNN, como todo mundo no Supremo Tribunal Federal sabe, os caras os investigadores que têm acesso a coisas que nós não temos estão corroborando, é que as ligações do Alexandre são muito mais fáceis e diretas, e o Alexandre, bêbado de poder, com a certeza da impunidade, foi descuidado e deixou um rastro enorme. A matéria diz o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, voltou atrás em decisão anterior e negou o pedido para que o assessor do presidente americano Donald Trump visitasse o ex-presidente Jair Bolsonaro na cadeia. A nova decisão do ministro vem após o Itamaraty afirmar que o encontro de Deribiri, assessor sênior do governo Trump, para as políticas relacionadas ao Brasil e o ex-presidente poderia configurar, poderia configurar ingerência nos assuntos internacionais, nos assuntos internos do Estado brasileiro. Essa foi a alegação, na verdade, O Ministério das Relações Exteriores também reforçou que não havia compromisso diplomático já confirmado com o assessor aí do Trump. Abre aspas. A realização da visita de Deribiri requerida nestes autos pela defesa de Jair Bolsonaro não está inserida no contexto diplomático que autorizou a concessão do visto e seu ingresso no território brasileiro. Além de não ter sido comunicada previamente às autoridades diplomáticas brasileiras, o que, inclusive, poderia ensejar a reanálise do visto concedido, diz Moraes na nova decisão. Bom, meus amigos, em outras palavras, o que o senhor Alexandre de Moraes fez, o senhor Alexandre de Moraes, junto com o Itamaraty e com o governo Lula, fizeram foi uma tremenda lambança que vai prejudicá-los, tanto prejudicar o Lula, tanto prejudicar o próprio Alexandre de Moraes e prejudicar os brasileiros e também o próprio país, o próprio Brasil. Foi uma mega lambança que eles fizeram, né? Você viu aí também que o Lula já disse que o visto do Deribiri será cancelado, né? Será revogado, porque o Trump também cancelou e revogou o visto do seu ministro. Então ele fez o mesmo com o assessor do Trump. E aí ficou essa lambança toda aí. O governo americano com certeza não vai deixar isso barato, vai responder à altura. E na próxima semana o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, tenha certeza disso. Vai haver uma resposta do governo americano referente a esse cancelamento de visto, a essa proibição de visita ao presidente Jair Bolsonaro. Com certeza vai haver alguma retaliação aí por parte dos Estados Unidos referente a essa postura do Alexandre de Moraes, do governo Lula e da diplomacia brasileira. Vamos aguardar para ver o que acontece. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e até breve.